Prezadas alunas, prezados alunos, neste vídeo nós vamos falar da elaboração de referências bibliográficas, dando continuidade àquela discussão do vídeo anterior em que nós fizemos uma apresentação geral do padrão de normalização da PUC-Minas. E, aliás, só assista a este vídeo depois de ter assistido ao vídeo anterior em que nós apresentamos essa visão geral do padrão de normalização da biblioteca da PUC, e principalmente depois de ter feito o download e ter feito uma boa passada de olhos no padrão de normalização. Então só prossiga depois de já ter tido essa familiaridade inicial, esse contato com o padrão de normalização. Eu tenho certeza que a ideia de uma lista de referências não é novidade para ninguém a essa altura do curso, a essa altura da vida acadêmica. As referências são uma lista elaborada segundo critérios da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de todo o material utilizado, todo o material consultado para a realização de algum trabalho acadêmico, para a realização de algum trabalho científico. Então, uma lista organizada em ordem alfabética. Essa relação de material consultado, de material utilizado, é obrigatória, sob pena de o nosso texto, o nosso trabalho ser considerado um trabalho de ficção. Então, o que caracteriza o trabalho como um trabalho científico é a apresentação dessas fontes consultadas. Esse material consultado normalmente são livros publicados por editoras, são artigos publicados em revistas acadêmicas, são teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de jornais, artigos de revista, leis, decisões judiciais, especialmente para nós, no caso do direito, mas não só, nós já havíamos mencionado no vídeo anterior que nós temos lá no padrão de normalização da PUC-Minas critérios para referenciação de informação extraída do Facebook, extraída do YouTube, informações extraídas de palestras orais, Bíblia, bula de remédio, livros psicografados, enfim, toda a fonte de pesquisa que inspirou aquele trabalho, que inspirou aquele texto que está sendo apresentado, necessita trazer ao final essa lista. Então todos nós já nos deparamos com essa relação no final de algum texto a que nós tivemos acesso ainda na época de escola, eu tenho certeza. Aqui eu tenho aberto um artigo publicado numa revista científica de direito civil, a chamada Revista Civilística. Quem tiver interesse na área pode inclusive anotar a referência, uma ótima revista com publicações em direito privado, aqui é a edição número 1 de 2020, os autores Leonardo Bessa e Mila Primo Reis. E claro, eles vão discutir aqui o dano moral e a dor, direito autônomo à integridade psíquica. Então, depois do resumo, depois da introdução, do desenvolvimento, da conclusão do texto, nós vamos encontrar ao final, como em todo texto científico, em todo texto técnico, a lista das referências bibliográficas, ou seja, de todo o material consultado, todo o material que foi utilizado para formar a convicção dos autores, tratando daquele tema que está sendo desenvolvido. E nesse vídeo nós vamos apresentar os principais elementos para a elaboração daquilo que nós mais recorrentemente iremos utilizar ao longo da graduação, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. E aqui nós vamos abrir mais uma vez o padrão de normalização da PUC-Minas, que, aliás, deve sempre ser consultado. E aqui nós veremos os casos mais importantes, que são os casos mais recorrentes. Começando com o item 14.1, a referenciação de livros e ou folhetos, mas é claro, principalmente de livros. Aqui os elementos essenciais para esse tipo de referência é a utilização do nome do autor, título, subtítulo, se houver o subtítulo, a edição, se houver a partir da segunda edição, local, editora e data da publicação. E aí os critérios de 1 a 4 autores
ou mais. Aqui o primeiro exemplo, Medeiros, João Bosco, português instrumental, 10ª edição, então 10.ed, São Paulo, Atlas, 2013. E aqui é importante todos atentarmos para esses detalhes. Entre o último nome do autor e os prenomes, nós vamos usar vírgula. Terminado o nome do autor, então só o último nome do autor em maiúsculas, em caixa alta, depois o ponto final, português instrumental destacado, título principal da obra, então aqui não há subtítulo, se houvesse seriam 2 pontos e o subtítulo na sequência sem destaque. Então título principal destacado, aqui em negrito, mas pode ser também em itálico, nós vimos o artigo da revista Civilística, o título principal em itálico, ponto 10.ed, 10ª edição, ponto São Paulo, local de publicação, 2 pontos, Atlas, que é a editora, repare só o nome da editora, não se escreve editora Atlas, apenas Atlas, vírgula 2013, ponto final, 2013, o ano da publicação. Caso haja mais de um autor, nós vamos separar o primeiro e o segundo autor por um ponto e vírgula. Então, aqui Marconi, vírgula, Marina de Andrade, ponto e vírgula, então essa é a primeira autora, Lacatus, tudo em maiúscula, o sobrenome, o último sobrenome da segunda autora, todo em caixa alta, vírgula, Eva Maria, e na sequência, como na referência anterior, de um autor só. 3 autores, né, cada um separado por ponto e vírgula, então aqui não muda em relação ao modelo anterior, nós vamos acrescentar um ponto e vírgula e o próximo autor seguido dos elementos tradicionais. E a partir aqui de 4 autores, nós podemos colocar o nome de todos eles, sempre nesse sistema, separando por ponto e vírgula cada um, ou o que é mais comum, a utilização apenas do primeiro autor, seguido da expressão et al., a expressão latina que significa e outros, é a abreviação da expressão latina e outros, seguido da referência feita normalmente. Então esse é o caso mais comum. Bem, vamos agora trazer aqui alguns exemplos para ilustrar a referenciação. Vamos imaginar que eu tenha feito um trabalho da disciplina de Direito Constitucional ou Direitos Humanos e tenha consultado essas 4 obras para a realização dessa atividade. No final do meu trabalho, no final do meu texto, eu preciso acrescentar a lista das referências, como eu disse, sob pena de o trabalho ser considerado um trabalho de ficção e não um trabalho de cunho acadêmico, a ordem alfabética, e aqui é aquilo que nós vimos lá no padrão de normalização, Luiz Roberto Barroso, nós vamos colocar o Barroso em letras maiúsculas, vírgula, Luiz Roberto, ponto final, interpretação e aplicação da Constituição. Então a obra tem apenas o título principal, tudo em negrito, ou itálico ou sublinhado. São Paulo, local da publicação, 2 pontos, Saraiva, que é a editora, vírgula, 2009, faltou aqui colocar o ponto final, Bonavides, Paulo Bonavides, né? Bonavides maiúsculo, Paulo, curso de Direito Constitucional, 29ª edição, então 29.ed. São Paulo, Malheiros, 2014. Então reparem que a obra consultada do Luiz Roberto Barroso, aliás, ministro do Supremo atualmente, foi na sua primeira edição, porque não temos aqui a indicação da edição. A partir da segunda edição, deve-se indicar aqui depois do título principal. Na sequência, o Jhering, Rudolf von Jhering, a luta pelo direito. Aqui nós temos um elemento novo, a tradução, João Vasconcelos. Então, depois do título principal, é elemento opcional, mas pode ser incluído caso a obra seja traduzida de um idioma estrangeiro, o nome do tradutor, seguido do local, editora e data normalmente. Agora aqui, José Adércio Sampaio, nós temos direitos fundamentais e aqui um elemento novo, os subtítulos. Se houver subtítulo na obra, nós vamos colocar os 2 pontos depois do título principal e inserir o subtítulo sem destaque. Então apenas o título principal vem em negrito, itálico ou sublinhado. Esse é o procedimento padrão. Nós vimos lá, se fosse uma dessas obras escrita por 2 autores, vamos imaginar que o Luiz Roberto Barroso tivesse escrito junto com o Paulo Bonavides o curso de Direito Constitucional. Bastaria incluir aqui, vou até fazer ao vivo, recortando e colando aqui o Luiz Roberto Barroso, Paulo Bonavides e na sequência Barroso, Luiz Roberto, ponto seguido da referência como nós teríamos
normalmente. Então, os dois autores separados por ponto e vírgula. Mais de 3 autores, podemos usar a expressão et al, como vimos lá no padrão de normalização. Então, esse é o básico que nós vamos precisar, referenciação. Vou até desfazer aqui para ninguém dizer depois que eu inventei uma obra. E é importante destacar que é a partir desse modelo básico de referência de livros que nós vamos encontrar todas as grandes derivações de possibilidade de referenciação. Aqui, se nós formos à página 218 do padrão de normalização, nós vamos ver aqui a referenciação de artigos publicados em periódicos científicos. Aí nós temos como elementos essenciais o autor ou autores, né? Também seguindo aquele padrão, último nome em caixa alta, vírgula, prenomes, título principal, 2 pontos, subtítulo e o título da revista em destaque. Então reparem que a variação aqui é que o título da revista vem em destaque. Aqui no primeiro exemplo, Domingo é o nome da revista. Aqui, The Journal of the American Medical Association é o título da revista. Horizonte, no terceiro exemplo dado pelo padrão, é o título da revista. Então, a variação é que o título do periódico é que vem em negrito. Local de publicação, volume ou ano, aqui também uma novidade. Número ou edição, página do artigo, porque o artigo, é claro, vem numa revista com várias publicações, então nós vamos ter aqui página 30 a 36. O que isso quer dizer? Que esse artigo, O Emprego dos Sonhos, está nessa paginação entre a página 30 e 36 da revista. O mês e data da publicação, então 3 de fevereiro de 2002, April 2000. E aqui o detalhe que vale não só para artigos de periódicos, mas para qualquer publicação hoje existente na internet. Depois dessas informações, nós vamos acrescentar disponível em, seguir de 2 pontos e copiar aqui o link de acesso, então aquele endereço muitas vezes extenso, né, http://www, etc. Então copiar e colar do navegador aqui o link direto, não o link da revista, não o link do site, mas o link direto, em que o leitor clicando, ele vai ser conduzido diretamente ao documento que foi utilizado. Então disponível em seguido do link e depois aqui a data de acesso. E por fim, fica de dever de casa todos olharem com calma o item 14.15, em que o padrão de normalização traz uma seção referente a documentos jurídicos. Então, legislação, seja código, constituição, leis complementares, projetos, decisões judiciais. Então, quais são os elementos essenciais e exemplos aqui de referenciação da Constituição Federal, aqui numa edição impressa, aqui a Constituição Federal consultada no site do Planalto, aqui a edição da Constituição consultada no Diário Oficial, na sua publicação, projeto de lei, decreto, medida provisória, acórdão, então aqui decisões judiciais, aqui ó, decisões interlocutórias, despachos. O aluno no início da graduação talvez nem saiba muito bem o que é um despacho, o que é uma decisão interlocutória, mas precisando futuramente nós temos a previsão de todas essas situações. Habeas corpus, aí com vários exemplos, súmulas, recursos, apelação civil estadual, agravo de instrumento, enfim. E eu vou dizer com toda honestidade, ninguém sabe tudo isso de cor. Eu não sei tudo isso de cor. Se alguém me pedir, Virgílio, faz para mim a referência aqui desse agravo de instrumento. Eu não sei fazer, eu vou ter que abrir o padrão de normalização da PUC e aqui sim, encontrando esses elementos, eu consigo elaborar a referência. Mas de cor, a quantidade de situações, a pluralidade de situações em que nós vamos usar esses critérios de referência torna humanamente impossível decorar todas essas situações, daí a necessidade de se consultar constantemente o padrão de normalização. Então, dever de casa, mais uma vez, abrir o padrão de normalização da PUC Minas e verificar todos esses elementos a respeito dos quais nós falamos neste vídeo, em especial o item 14.15, que diz respeito mais diretamente à nossa área de conhecimento. Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo vídeo.